1 Samuel, capítulo de número 3, diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. E sucedeu que, estando Eli deitado no lugar, os seus olhos começavam a escurecer e já não podia ver. E estando também Samuel deitado, antes que a lâmpada se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: Eis-me aqui. E correu Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar pela segunda vez Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar. Porém, Samuel não conhecia o Senhor, e ainda não tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, chamou a Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi ter com Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? E então Eli entendeu que o Senhor chamava o menino. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai e torna-te a deitar. E há de ser que se te chamar outra vez, dirá: Fala, Senhor, porque teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no lugar. E então veio o Senhor e ali esteve e chamou como as outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, Senhor, porque teu servo ouve. Queridos, quando nós lemos o capítulo 3 de 1 Samuel, a Bíblia vai falar que o povo de Deus estava agora passando por uma transição. A Bíblia diz que desde o Gênesis até agora em 1 Samuel, no capítulo de número 1, o povo está vivendo um período de transição, saindo de uma teocracia para uma monarquia. Irmã Isabel, o que é a teocracia? Teocracia é o governo de Deus, teocracia é o governo do Senhor. Apenas Deus governava. Deus não tinha juízes, Deus não tinha, meus irmãos, reis, Deus não tinha príncipes e nem reis naquela época. Era apenas o governo de Deus operando e trabalhando. Mas a Bíblia vai dizer: naqueles dias o templo do Senhor estava em uma situação tão difícil, que a palavra do Senhor vai dizer que dentro da casa de Deus estava havendo, meus irmãos, um período de escassez espiritual. Estava havendo um período em que dentro da casa de Deus estava havendo um desvio da verdade. O Senhor havia estabelecido os sacerdotes para cuidar do templo. O Senhor tinha estabelecido o sacerdote para cuidar da casa do Senhor. E naqueles dias o sacerdote Eli estava velho, era um homem avançado de idade, era um homem que passava-se os anos, ele estava cada dia que passa mais velho, e os seus filhos não estavam honrando a Deus. A Bíblia vai dizer que naqueles dias Deus visitou a casa do sacerdote Eli, e Deus não encontrou naquele lugar santidade, Deus não encontrou naquele lugar obediência, Deus não encontrou naquele lugar reverência, porque se tem uma coisa que Deus gosta é de reverência. Crente tem que saber reverenciar, crente tem que saber que quando ele entra na casa de Deus, ele tem que guardar os pés quando entrar na casa do Senhor. Talvez você está aqui nesta manhã sendo atentado a mexer no celular, sendo atentado a tirar um selfie para mandar para alguém. Quem sabe você está aqui nesta manhã querendo fazer outra coisa, mas se você tiver reverência na casa de Deus, quando você sair dessa porta, você vai ser tocado, vai ser cheio, vai ser renovado pelo poder de Deus, porque onde Deus habita, alguma coisa acontece. Deus entrou dentro ali do lugar aonde estava a arca, aonde estavam os candelabros, aonde estavam as coisas santíssimas, e Deus encontra dois jovens, um por nome de Ofni, outro por nome de Finéias. A Bíblia fala que esses rapazes, o pai deles era o sacerdote, e quando eles viam que o pai deles
era sacerdote e aquilo vinha de uma geração, ou seja, se o meu pai é sacerdote, eu serei sacerdote, meus filhos serão sacerdote. Irmãos, aqueles rapazes não tinham compromisso com Deus. Eu quero dizer para você que naqueles dias eles se prostituíam no templo, as mulheres vinham para o templo e a Bíblia vai dizer que eles deitavam como aquelas mulheres. Era neste lugar onde a casa de Deus estava, que Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli, estavam corrompendo a casa de Deus. Meus irmãos, existem pessoas que brincam com Deus, existem pessoas que não levam as coisas de Deus a sério, e eles pensam, não, ninguém pode tirar o meu lugar, ninguém pode me tirar de onde eu estou. Eu quero te dizer que Deus continua mandando na igreja. Ele levanta, mas Ele humilha, Ele tira, mas Ele também coloca. A Bíblia diz no Salmo 101, verso 7, que é o que usa de engano não ficará na presença de Deus. Jesus chegou a dizer, toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. Mas nesta manhã, receba força para ficar na videira verdadeira, receba força para dar fruto, receba força para dar fruto. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. É tempo de frutificar, é tempo de dar frutos para a glória de Deus. É neste período que Deus quer levantar quem é e quem não é. É neste período que a Bíblia vai dizer que Deus olhou para a casa de Eli, os filhos se prostituíam, mas eles diziam, quem vai nos tirar daqui? O nosso pai é sacerdote, nós somos de uma linhagem sacerdotal. Meus irmãos, com Deus ninguém se brinca. Deus começou a olhar dentro do templo e a Bíblia diz que Deus encontra um menino por nome de Samuel. Samuel é gerado em oração, Samuel é gerado no meio de conflito, Samuel é gerado no meio de dificuldade. No congresso das irmãs nós pregamos sobre Ana, e no congresso de Job nós estamos pregando sobre o resultado da oração de Ana. Samuel nasce em um período em que Ana precisava de um filho e Deus precisava de um profeta. Ana precisava de um filho e Deus precisava de um juiz. Ana precisava de um filho e Deus precisava de um sacerdote. Tem pessoas que estão orando e nem sabem, mas a sua oração vai mover aonde quer que você passar. Ana, quando orava no templo, ela não sabia que a casa de Deus estava desorganizada. Ana, quando orava no templo, ela não sabia que havia prostituição no templo. Mas Deus do céu disse, Ana, hoje você está orando para mim te dar um filho, mas da tua barriga vai nascer um profeta. Tem gente aqui orando, mas nem sabe, Deus vai levantar ele. Tem gente aqui que está orando e Deus nem sabe, Deus vai te fazer profeta. Tem mãe aqui que nem sabe, mas teu filho será pastor. Tem obreira aqui que nem sabe, mas a tua filha será uma bênção. Então levanta a mão para cima e dá glória para Jesus, porque a oração de um justo, ela pode muito em Deus efeito. Pode bater palmas e dar glória. Deus vai levantar profetas, Deus vai levantar profeta. Cheia, se prepara, porque Deus vai levantar Samuel. Deus vai levantar Samuel. Meus irmãos, Ana está orando e a Bíblia diz que enquanto Ana tinha uma crise na sua casa, Deus via uma crise dentro do templo. Enquanto Ana via uma vergonha na sua casa, Deus via uma vergonha dentro do tabernáculo. Enquanto Ana já não suportava aquilo, Deus já não conseguia suportar mais aquela situação. E a Bíblia diz que Deus marcou um encontro, e naquele encontro Deus veio durante a noite, e a Bíblia diz que Deus falou com o menino Samuel. Diga comigo, menino. Diga mais forte, diga menino. Deus falou com o menino. Meus irmãos, eu estou aqui para pregar e eu quero te dizer, Deus ainda fala com meninos, Deus ainda fala com meninas. Às vezes a gente olha para um jovem e a gente pensa, aí não só tem vaidade, aí não tem compromisso com Deus, aí não tem vida no
voltar, mas eu cheguei aqui nesta manhã, cheia do Espírito Santo, para te dizer: Deus ainda vai levantar meninos, Deus ainda vai levantar meninas. E se você quer se levantar, joga a mão para cima e dá glória para Jesus, porque Deus ainda levanta menino. Aleluia. Diga para alguém que está do teu lado: Deus ainda levanta menino. Diga: menina, Deus vai te levantar. Diga: menino, Deus vai te levantar. Eu já consigo ouvir barulho de glória a Deus, porque Deus está levantando, está levantando, está levantando. Deus ainda levanta menino. A Bíblia diz que quando Jesus, ele está ali pregando há mais de 3 dias, a Bíblia diz que a multidão tinha fome, e os discípulos disseram: mestre, despede essa multidão para que vá nas aldeias e compre comida. Jesus disse: eu não posso deixar eles, porque há de ser que indo à cidade eles vão desfalecer. A Bíblia diz que os discípulos disseram: nós não temos pão para toda essa gente. Era quase 5.000 homens, fora mulheres e meninos. Mas de repente aparece quem? Um menino. Aparece quem, igreja? Um menino. Ele tinha no seu cesto 5 pães e 2 peixinhos. Tem gente achando que você não tem nada, jovem, mas prepara, porque Deus vai encher o teu celeiro de fogo. Deus vai encher o teu celeiro. Aleluia! Oh glória, oh glória, oh glória! Aparece o menino, e de repente a Bíblia fala que aquele menino disse: Jesus, eu sei que é pouco, mas é tudo que eu tenho. O que é que você tem? Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia diz: vários discípulos não tinham nada, mas um menino tinha alguma coisa. Deus vai levantar menino aqui, para que quando a sua mãe adoecer, é você que vai orar por ela, e ela vai ser curada. Deus vai levantar meninas aqui, que quando seu pai cair na cama doente, você não vai ligar para pastor e nem para profeta. Você vai dizer: eu posso ser pequeno, mas Deus é comigo. Eu posso ser pequeno, mas Deus é comigo. Levanta a mão para adorar. Deus está levantando meninos. Deus está levantando meninos. Deus está levantando meninos. Ai, irmã Isabel, mas eu só tenho 12 anos. 12 anos não dá para ser usado por Deus. Mas tem gente com 12 anos ficando grávida. Não, irmã Isabel, só tenho 14 anos, não dá para ser profeta. Tem gente com 14 anos no Brasil trabalhando no tráfico de droga. Irmã Isabel, eu só tenho 15 anos. 15 anos não dá para ser usada ainda. Tem gente no Brasil que com 15 anos está na prostituição. Mas eu vim aqui para te dizer que nesta igreja nem as crianças vão deixar de ser usadas por Deus, porque Deus está visitando esta casa e vai levantar Samuel. Vai levantar Samuel. Vai levantar Samuel. Aplaude a ele com palmas e glória. Aplaude com palmas e glória. Palmas e glória. Palmas e glórias. Deus veio para encontrar-se com o menino. A Bíblia diz que Deus veio à noite e chamou a Samuel. Irmãos, a Bíblia diz que a palavra de Deus fala que as visões naquela época não eram manifesta. A palavra de Deus era rara. A palavra de Deus naqueles dias era algo tão difícil de acontecer. Mas mesmo assim a Bíblia diz que Samuel ouviu a voz de Deus. Tem pessoas que podem pensar: irmã Isabel, como Samuel cresceu. E eu que te digo, se Samuel cresceu em um tempo que a palavra de Deus era rara, imagino no dia de hoje. Tem palavra de Deus de manhã nessa igreja sendo pregada, tem palavra de tarde nessa igreja sendo pregada. Se você vir 18 horas, tem palavra sendo pregada. Você liga o rádio, tem palavra sendo pregada. Você pega o celular, tem palavra sendo pregada. Você sai na rua, tem palavra sendo pregada. Se Samuel cresceu numa época em que a palavra de Deus é rara, você não tem desculpa para não crescer. Receba poder de Deus agora. Receba poder de Deus agora. Você vai crescer, vai crescer.
na tua mão. Diga glória a Deus. Diga para alguém: você está proibido em falar que não vai crescer. Não, para ficar mais fácil, diga para ele: você está proibido de não crescer. Porque tem palavra para todo lado. Tá ligando a televisão, tem uma palavra sendo pregada lá. Então diga: sai da frente, Satanás. Eu vou crescer, eu vou crescer, eu vou crescer. Sai da frente, Satanás. Eu vou crescer. Aleluia. Oh glória. Samuel, ele está no templo. E a Bíblia diz que Samuel, meus irmãos, ele ouve a voz de Deus. Mas Samuel não conhecia o Senhor. Como pode alguém no templo trabalhando e não conhecendo? A Bíblia diz que Samuel ainda não conhecia o Senhor. Samuel conhecia de tradições. Samuel conhecia de cultos, Samuel conhecia de liturgia de culto, mas Samuel não conhecia. E sabe o que eu acho engraçado? Que Samuel ministrava perante o Senhor, mas não conhecia. O que tem de gente pregando, mas não conhece. O que tem de gente cantando, mas não conhece. O que tem de gente até pastoreando, mas não conhece. Mas Deus está dizendo: e serei achado de vós quando me buscar de todo o vosso coração. Tem gente pregando porque aprendeu a pregar. Tem gente orando por revelação porque aprendeu a orar. Tem gente cantando porque aprendeu a cantar. Mas nesta manhã Deus está levantando gente que anda com Deus e que conhece a Deus. Gente que anda com Deus e que conhece a Deus. Pelo amor de Deus, abre a boca e dá glória a Deus. Você vai conhecer a Deus. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Você vai conhecer a Deus. Você vai conhecer a Deus. Você vai conhecer a Deus. Samuel ministrava, mas não conhecia. Pregava, mas não conhecia. Será que você conhece a Deus, minha irmã? O apóstolo Paulo diz: prossigamos em conhecer a Deus. Será que você conhece a Deus, minha irmã? Ou você aprendeu a falar língua estranha no YouTube? Será que você conhece a Deus ou aprendeu a pregar no YouTube? Será que você conhece a Deus ou aprendeu a orar por revelação no Facebook? Deus está dizendo: você não precisa disso. Se quiserdes e me ouvirdes, eu falarei contigo. Se você não conhece a Deus, está na hora de entrar no particular com Deus. Jeremias capítulo 33, verso 3: clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, coisas grandes, coisas grandes, coisas grandes, coisas grandes, coisas grandes que tu ainda não sabes. Samuel está ali e não conhece. Mas a Bíblia diz que Samuel, o Senhor veio e falou com ele. Samuel, quando Samuel ouviu a voz, ele vai até o sacerdote Eli e disse: o Senhor me chamou? Ele disse: não, não te chamei, volte a deitar. Irmãos, a segunda vez a voz de Deus veio e disse: Samuel. Ele levantou correndo e foi lá no Eli e disse: o Senhor me chamou? Por que Samuel achou que era Eli? Porque a voz de Deus é parecida com a voz do seu pastor. Eu vou falar isso para ver se sai um glória a Deus aqui, ó. A voz de Deus é parecida com a voz do seu pastor. Tem muita gente ouvindo voz, mas não ouve a voz do pastor dele. Eu quero te dizer, pregador, meu irmão, que começa a pregar e não tem pastor, ele não faz nada que presta. Obreiro que começa a se levantar sem ser pastoreado, a obra dele não é obra boa. Pessoas que começam a fazer a obra de Deus sem ter um líder espiritual, essa pessoa vai liderar o que se ela nunca foi liderado? Essa pessoa vai ensinar o que se ela nunca aprendeu? Quem não senta para aprender não pode levantar para ensinar. É por isso que Samuel, quando ouviu a voz de Deus, ele ouviu ali na voz do sacerdote Eli, porque as
passar pelo seu pastor. Não, irmã Isabel, e se meu pastor estiver na carne? Pode ser que o seu pastor não te levante ali, mas vai chegar um pastor que vai ouvir a voz de Deus e vai dizer: vou separar porque Deus é com ele. Vou separar porque Deus é com ele. Vou levantar porque Deus é com ele. Vou erguer porque Deus é com ele. Muitas pessoas se levanta para ser profeta de qual igreja? Igreja em casa, igreja online. Quem é seu pastor? Não tenho, meu pastor é Jesus. Os crentes que falam que o pastor deles é Jesus é os que dá mais problema na igreja, porque eles não obedecem ninguém. Eles falam: o meu negócio é com Jesus, o meu negócio é com Deus. São os mais problemáticos da igreja. Quando Paulo chegou em Coríntios, um dizia: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Paulo disse: graças a Deus que eu só batizei 2 famílias aqui, para vocês não falar que vocês são meus. Sabe por quê? Porque toda autoridade é constituída por Deus. Talvez alguém está dizendo que você prega mais do que teu pastor, mas você vai ouvir a voz de Deus através do seu pastor. Você pode conhecer a Bíblia mais do que o seu pastor, mas a voz de Deus vai vir pelo ensinamento do seu pastor. Você pode jejuar mais do que o seu pastor, mas a voz de Deus virá pelo teu pastor. Ah, irmã Isabel, e se o meu pastor não estiver na direção? Uma hora Deus tira ele e coloca outro. Mas lembre de uma coisa: fique sob submissão, porque Deus só levanta quem é submisso. Deus só levanta quem é obediente. Levanta a mão para cima e dá glória a Deus. Deus só levanta quem é submisso. Não adianta esses grupinhos que andam orando na casa dos outros e lá entre eles um lá vira dirigente. Sai fora que isso é laço. Esses grupinhos que andam a profetizar aqui e ali. Aqui eu acho que não tem, mas por todos os lugares que eu vou tem. Um grupinho que a irmã que jejuma mais se torna dirigente. Aquela que é mais do remanto do manto, ela é a mais usada. Eu quero te dizer: tenha pastor. Quando Samuel ouviu a voz de Deus, ele ouviu no tom do sacerdote Eli. As oportunidades que Deus tem na tua vida vai passar pelo teu pastor. E na hora certa Deus vai te levantar. Na hora certa unção vai vir na tua cabeça. Se você pode dar glória, abre a boca e dá glória a Deus. Abre a boca e dá glória a Deus. A oportunidade vai passar pelo pastor. Eita! Quando passar no Continental, compra um presente pro pastor, hein? Uma gravata, um perfume, chocolate, que a oportunidade vai passar pelo pastor. O Senhor veio de novo e disse: Samuel! Samuel levantou pela 3ª vez e disse: o Senhor me chamava. O Senhor me chamaste. Ele disse: não, meu filho. E então entendeu o sacerdote Eli. Mas ele falou uma coisa muito bonita: não fui eu que te chamei. Eu vou falar isso daqui para quem está humilhado: não foi o homem que te chamou. Alabacai, alabassude, comanda, calabacalabaia. Talvez alguém está dizendo: você não canta nada, você não prega nada, você não derruba demônio, você não expulsa demônio. Deus está dizendo: quem te chamou fui eu. 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 Aleluia, aleluia. Vai, Samuel, vai deitar, porque não fui eu que te chamei. Diga para alguém que está do teu lado: não foi o homem que te chamou. Obedeça a teu pastor, mas não foi ele que te chamou. Obedeça o ministério, mas não foi ele que te chamou. Obedeça o líder, mas não foi ele que te chamou. Ei, saia daqui hoje dizendo: Deus me chamou, Deus me chamou, Deus me chamou, Deus me chamou, Deus me chamou. Aleluia. Vai deitar, Samuel. Irmãos, se foi Deus que te chamou, vai deitar. Ai, mas Isabel, eu não acredito que você está pregando uma coisa dessa. Eu estou pregando isso. Ninguém precisa ter pressa para ser usado. Irmãos, ninguém precisa
ter pressa para ser usado. Senhor, meu Deus, meu Pai, qual que é o teu sangue? Está jejuando desde que hora, irmã? Já tem mais ou menos 24 horas que eu estou jejuando. Está jejuando para quê? Para ser usado. Não carece. Jejua para você vencer o pecado, porque no tempo certo Deus vai te levantar. Estou indo para a vigília, estou indo para o monte, não dorme direito, não come direito, está magricelo, está com problema de esquecimento, tudo para ser usado. Tem gente, irmão, que está correndo para ser usado, e tudo aquilo que é feito na pressa não presta. Tudo que é feito com rapidez não presta. Samuel mamou até os 3 anos, porque a sua mãe depois de 3 anos o entregou no templo. Vai mamando enquanto Deus não te levanta, minha irmã. Vai mamando, irmã Isabel, o que é isso? Vai comendo a palavra, vai orando, vai buscando, mas não se apressa para ser usado. Porque isso, irmãos, é uma consequência da sua intimidade com Deus. Não pensa que se você ficar 3 dias morando lá no monte, você vai descer o caçador de demônio. Não, meu irmão, não carece isso. Caçador de demônio, raio-x de Deus. Anda com Deus. Nossa, mas aquela irmã só cantava, depois começou a profetizar, depois pregou. É gradativamente. E quando você olhar, sabe o que vão dizer de você? Ele estava debaixo da submissão de Deus. Ele ouviu a voz de Deus e foi deitar. O ouvir a voz de Deus e deitar significa que eu vou descansar, porque quem falou comigo vai tornar a falar de novo. Eu vou repetir até essa mocidade, dar um glória a Deus para rachar essa parede. Sabe o que Deus está dizendo? Se Deus falou que você vai ser vaso, você será vaso. Se Deus falou que você vai ser pastor, você será pastor. Mas não sai da Deus Amor abrindo igreja, não. Espera o tempo de Deus chegar na tua vida. Espera o tempo de Deus chegar na tua casa. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão para dar glória. Samuel, volta a deitar. Deus falou comigo que eu ia para a África, eu tinha 14 anos. Eu fui só com 23, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 9 anos deitando nas asas do Espírito Santo. Ô glória! Deus falava que eu ia casar. Muito. Eu tinha 17 anos, Deus falava que eu já ia casar. Vim casar com 27, depois de 10 anos. Sabe o que Deus está falando para nós, irmãos? Que o importante é ouvir a voz de Deus e descansar. Porque todas as coisas cooperam, contribuem para os bens do que amam a lei de Deus. Samuel vai deitar. E a Bíblia diz que o sacerdote disse: se por acaso a voz vier novamente, então dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, porque teu servo ouve. O sacerdote colocou uma prova. Se é que Deus falar com você de novo, você responde. Se por acaso a voz de Deus vir de novo, você responde. Tem gente que vai duvidar que Deus falou com você, mas Deus vai provar que Ele falou com você. Tem gente que vai duvidar que foi Deus que te deu essa capa de obreira, minha irmã, mas Deus vai confirmar que foi Deus que te deu essa capa de obreira. Alguém vai duvidar que você é pregador de Deus mesmo, mas Deus vai confirmar que você é pregador de Deus mesmo. Ei, a primeira vez a Bíblia diz, e Deus chamou a Samuel. Quem chama Samuel era Deus. A Bíblia vai dizer que na segunda vez esteve Deus ali com Samuel. E a Bíblia diz que quando Samuel disse: eis-me aqui, Senhor, a palavra diz: e continuou o Senhor ali com Samuel. Isabel, eu não entendi nada. A primeira vez o Senhor chamou, oportunidade. Samuel! A segunda vez o Senhor veio. Diga glória a Deus. Diga para essa irmã, está entendendo aí? Cutuca ela, diga: Deus vai te levantar. Diga: Deus vai te levantar. O Senhor chamou a Samuel no capítulo 4, no versículo 4. A Bíblia diz que no versículo 4 o Senhor chama Samuel. O Senhor espera alguém para ouvir. No verso 10 a Bíblia diz
que Samuel, ele ouve a voz de Deus. A primeira chamada chama oportunidade. Diga comigo, oportunidade. Oportunidade de Deus. Irmão, todos aqui vão ter a oportunidade de ser usado por Deus. Se você vai ser ou não, depende de você. Todos aqui, ninguém nasce com estrela na testa para ser nada na igreja. Ah, mas eu sou isso porque a minha mãe foi aquilo. Eu sou pastor porque meu pai foi um grande pastor. Eu sou obreiro porque minha mãe foi obreira. Essa história é história furada. Todos aqui vão ter oportunidade. Todos vão ter oportunidade. A primeira oportunidade é Deus chama Samuel. A Bíblia diz que Samuel ouviu. O segundo chamado está no versículo 10. Então veio o Senhor. A primeira Deus chama de longe. A segunda Deus já estava perto dele. E o Senhor disse: Samuel. Olha aqui, a primeira é a oportunidade, a segunda é aceitar a oportunidade, a terceira é o resultado de aceitar a oportunidade. Então veio o Senhor e esteve ali com Samuel. E veio o Senhor e continuou com Samuel. Primeiro Deus chama, segundo Deus vem, terceiro Deus continua. E a Bíblia diz que o menino já não era mais menino, era jovem. Porque Deus pode chamar você como menino, mas você não pode permanecer a vida inteira menino. Diga glória a Deus. Diga para esse irmão, está entendendo aí? Você pode, meu irmão, ser chamado como menino, mas você não pode ficar a vida inteira sendo menino. Porque se você ficar a vida inteira como menino, ao invés de trabalhar na casa de Deus, você vai dar trabalho na casa de Deus. Porque você tem que crescer. Você lembra o que o apóstolo Paulo disse? Quando eu era menino, fazia as coisas como menino, mas depois que cresci, faço as coisas como homem. Quando a gente inicia o ministério, irmão, a gente erra muito. Mas no meio do caminho, você tem que crescer com Deus e se tornar um jovem. Só que eu entendo que quando você é chamado como menino. Mas você não pode permanecer menino. Você não pode permanecer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando Deus te chamar, você pode até subir nesse banco, arrancar o terno, jogar o terno para as irmãs cair arrebatadas. Você pode fazer o que você achar, mas vai chegar o momento que você vai ter que amadurecer. Você vai ter que se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas Deus está dizendo: não seja menino para sempre. Cresça na graça de Deus. Quem vai te fazer crescer é a oração, é o jejum, é a consagração. Se você está entendendo, levanta a mão e dá glória a Deus. Levanta a mão e dá glória a Deus. Porque você não pode ser menino. Aí a Bíblia diz que o jovem Samuel crescia em graça e em sabedoria. Diga em graça e em sabedoria. Ô irmão, fala mais forte. Diga em graça e em sabedoria. Ele foi crescendo, crescendo. E a Bíblia fala que de Dan a Berseba, todos confirmavam que Deus era com ele. Irmãos, Dan está lá no norte, Berseba está aqui no sul. Sabe o que a Bíblia está dizendo? De uma extremidade a outra, todos confirmavam que Deus estava. Não era que Deus esteve ou que Deus falava, mas que Deus estava com Samuel. Ei, você não vai dizer um dia foi usada. Alguém vai dizer ela é usada porque Deus está com ela. Um dia pregou, não, ela prega porque Deus está com ela. Um dia pulou no mistério, não, ela pula no mistério porque Deus está com ela. Deus não só vai vir, como vai permanecer na tua vida. De Dan, eu quero terminar agora. De Dan a Berseba, não fala que gostavam de Samuel. Irmã, não preocupa com quem vai gostar de você. Isso é gosto. Tem gente que não gosta de me ouvir pregar, mas tem gente que gosta. Tem gente que gosta de ver você cantar, mas tem gente que fala: ai, que pesadelo para os meus ouvidos. Mas fazer o quê? Tem gente, meu irmão, que gosta de você pregar, mas tem gente que fala: eu nem vou lá porque é o fulano.
Só que a Bíblia não fala que Samuel era amado pelas pessoas, não. A Bíblia não fala que Samuel era queridinho das pessoas, não. A Bíblia diz que de Dan a Berseba conheceram que Deus estava com ele. Pode não gostar da sua voz, mas tem que confirmar, Deus está com ela. Pode não gostar do jeito que você prega, mas tem que confirmar, eu vou dizer, Deus está com ela. Eu não gosto, mas Deus está com ela. Pode não gostar do jeito que você rege esse grupo, mas hão de confirmar de norte a sul, Deus está com ela, Deus está com ela, Deus está com ela, Deus está com ele, com ele, com ele. Se ponha de pé em nome de Jesus. Fala comigo, de Dan a Berseba, todos confirmaram que Deus estava com ele. Tem gente que é uma bênção em Dan, mas em Berseba, ó. Tem gente que lá na igreja dele, ele é o fogo puro, mas quando chega na igreja dos outros não faz nada. Tem pessoas que lá na zona dele, ele é o profetão, mas se for para outro lugar, ele já não é profeta mais. Tem gente que é bom em Dan, mas é péssimo em Berseba. Tem gente que aqui em Berseba é uma benção, mas lá em Dan é contender, é fofoqueiro, é mentiroso, é caluniador. Tem gente que aqui em Berseba canta muito, mas em casa responde a mãe. Tem gente que aqui em Berseba é bonitinho, mas lá em casa é aquela coisa de rebeldia. Mas Samuel não, de Dan a Berseba, ele era uma benção. Diga para alguém que está do teu lado, seja fiche, seja bênção, aonde quer que você for. E a Bíblia diz que nenhuma das palavras de Samuel caiu por terra. O único na Bíblia, irmãos, que teve 3 ministérios, só Jesus e Samuel. Samuel foi sacerdote, profeta e juiz. Jesus foi sacerdote, profeta e juiz. Quando você lê Mateus, vai dizer que Jesus crescia em graça, em sabedoria, diante de Deus e diante dos homens. Quando você lê Samuel, e Samuel crescia em graça, em sabedoria, diante de Deus e diante dos homens. Por que que Samuel é tão parecido com Jesus? Porque Samuel ouvia a voz de Deus. Jesus estava na cruz e disse: Pai, passa de mim este cálice. Mas ele ouve a voz do Pai e disse: todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Quer ser parecido com Jesus? Ouve a voz de Deus, mas que o seu exemplo seja Cristo. E cresceu Samuel e Deus era com ele. Irmãos, que Deus abençoe todos vocês.